Oi galera, hoje nosso culto infantil já vai começar. Peguem suas bíblias e se preparem para aprendermos juntos. Eu já peguei a minha. Oi pessoal, vamos começar o nosso culto infantil de hoje. Não se esqueçam de compartilhar e comentar aqui na nossa live, hein? Agora, para a gente começar, a gente vai fazer aquilo que nós sempre fazemos, que é ler a Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 46, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, 1. Pessoal, o Salmo 46, verso 1 diz pra gente que Deus está conosco em todos os momentos, até mesmo nos momentos muito difíceis. E recentemente nós estamos passando por uma situação não muito legal com essa pandemia, não é mesmo? Por isso, agora nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que continue cuidando de nós e nos livrando dessa doença que nos cerca. E também para que Ele possa nos livrar de qualquer outro mal. Para isso, eu convidei uma amiga muito especial que vai orar para a gente agora. Querido Deus, abençoe a família de todos nós. Que você continue cuidando da gente pela nossa vida que é maravilhosa. E que você continue cuidando da gente desse jeito que você cuida. Que abençoe todas as pessoas e que tudo que você vê de mal fique bom. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse, capítulo 5, o verso 13, diz bem assim: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse versículo está dizendo pra gente que o nosso Deus, Ele é digno de louvor, Ele merece ser louvado. E eu já expliquei para vocês semana passada que quando nós estamos aqui na igreja e nós cantamos músicas a Deus, nós estamos cantando para Ele e Ele se alegra com isso. E você aí em casa também pode louvar a Deus. Por isso eu te convido a ficar de pé e cantar junto com a gente. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Aê! Agora que nós já cantamos, vem aquela parte que todo mundo gosta e que vocês já sabem qual é. É a nossa história. Então sentem aí no sofá, se acomodem e fiquem bem quietinhos para ouvir a nossa história de hoje. Vamos lá? Pessoal, o nosso tema de hoje é perigos da caminhada. Eu quero saber se vocês sabem o que é uma trilha. Provavelmente quem já foi lá no acampamento Vale da Paz deve saber o que é. Quando a gente faz o enduro, entra no meio do mato, no meio da floresta, passa pelo rio, isso é uma trilha. Geralmente é um caminho que fica no meio da floresta, tortuoso e às vezes pode ser até um pouquinho perigoso. Quando nós fazemos uma trilha, nós precisamos estar atentos aos perigos que podem estar ao nosso redor. Pessoal, nós estamos estudando os salmos de romagem, aqueles salmos que o povo de Deus cantava enquanto ia até Jerusalém, adorar a Deus na casa dele. E eu quero que vocês imaginem como será que era fazer aquela viagem tão grande, junto com a família, com os animais, com barraca, porque eles ficavam acampados no deserto. Eles precisavam sobreviver àquela viagem. E não era uma viagem fácil não, porque era cercada de perigos. E o salmo que nós vamos ler hoje é o Salmo 121. Então peguem as suas Bíblias e vamos ler o Salmo 121. O Salmo 121 nos diz bem assim: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O primeiro ponto da nossa lição de hoje é: qual é a fonte da minha segurança? Imaginem só, aquele povo que estava andando pelo deserto, indo até a casa de Deus, eles corriam inúmeros perigos. Eles andavam com pertences valiosos e poderiam ter ladrões escondidos pelo caminho só esperando para assaltá-los. Eles também poderiam se deparar com leões e ursos, animais selvagens e muito bravos, que também poderiam machucá-los. Eles também andavam por caminhos difíceis, passavam por montanhas bem altas e caminhos bem pequenos, bem estreitos. Se eles escorregassem, eles poderiam cair e até mesmo morrer. Durante o dia, o sol era muito quente e eles poderiam ter uma insolação e ficar muito doentes. Mas vocês sabiam que no deserto, durante a noite, faz muito frio? Pois é, eles passavam por essas diferenças de temperatura durante a viagem. De dia muito quente, poderiam se queimar, e de noite muito frio. E diante de tantas dificuldades, o salmista, o homem que escreveu esse salmo, fez uma pergunta. Ele diz: eleva os olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? Vocês perceberam que antes de fazer essa pergunta, ele fez algo? Ele olhou para os montes. Mas que montes será que eram esses? Será que era um monte qualquer? Aquele monte que ele estava olhando tinha um significado muito especial. Era o monte onde ficava o templo de Deus em Jerusalém. E esse monte onde estava o templo de Deus se chamava Monte Sião. Ele olha para esse monte e vê os perigos que ele teria que enfrentar durante essa caminhada até a casa de Deus. Mas os montes não poderiam socorrê-lo de jeito algum. O medo já poderia estar dominando seu coração. Mas então ele faz essa pergunta: quem poderá me socorrer? E vocês aí em casa, deixem nos comentários quem você acha que nos socorre quando nós passamos por problemas assim. E o segundo título da nossa lição é: Deus é a fonte concreta do nosso socorro. Deus é a fonte concreta da nossa segurança. Depois que o salmista faz a pergunta: quem me socorrerá? Ele mesmo responde. Olhem aí nas suas Bíblias. No verso 2, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. A gente já estudou, a gente já falou várias vezes que Deus, ele é o nosso Criador. Ele é todo poderoso porque ele criou o universo, ele criou todas as coisas. E isso mostra o quão poderoso o nosso Deus é. E olha só, é esse Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que socorre a mim e a você nos momentos de perigo. O salmista, ele está dizendo que o seu socorro não vem de coisas como as pessoas que estavam junto com ele e poderiam socorrê-lo, armas para se defender, e nem mesmo estava na sua própria força, ou até mesmo na sua inteligência, na sua esperteza. Mas o seu socorro estava em apenas uma coisa: apenas em Deus. Eu e você, nós podemos confiar em Deus, porque Ele não falha de jeito nenhum. O nosso Deus, Ele é perfeito e nós podemos confiar que Ele irá sustentar a minha e a sua vida. Esse salmo mostra pra gente algumas características de Deus e nos mostra por que nós devemos confiar tanto assim nele. Vamos ver juntos essas características? E o terceiro ponto da nossa lição de hoje é: lembrando quem é Deus. O restante do salmo, ele vai lembrar a gente de quem é Deus na minha e na sua vida, na vida daqueles que creem em Jesus. O verso 3 diz bem assim: não dormitará aquele que te guarda. O que será que significa dormitará? Que palavra mais diferente, não é mesmo? Dormitará significa cochilar.
Basicamente, esse versículo está dizendo para mim e para você que Deus não tira cochilos. Deus não vai estar olhando para a gente e de repente vai dormir e vai esquecer de vigiar a gente. Deus está atento o tempo inteiro, cuidando de cada um de nós. Já o verso 5 do Salmo 121 diz assim: o Senhor é a tua sombra à tua direita. O que será que significa quando o salmista diz isso? Que Deus é minha sombra à minha direita. Vocês já perceberam que a nossa sombra nunca fica longe da gente? Por mais que a gente tente fugir dela, vá para um lado e vá para o outro, a nossa sombra continua do nosso lado. E Deus, ele é desse jeito. Ele nunca se afasta da gente. Ele está do nosso lado o tempo inteirinho. Basicamente, esse versículo diz assim: o Senhor está com você aonde quer que você vá. E há também os perigos espirituais. O pecado gera em mim e em você tristeza, fraqueza, a morte, e ele nos afasta completamente de Deus. Mas esse salmo diz pra gente que Deus nos livra desses perigos. Olha só o próximo verso que diz bem assim: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a sua alma. Deus, Ele não deixará que nós nos afastemos dele, pois na presença de Deus nós ficamos totalmente alegres, nós ficamos felizes com Ele. E o final desse salmo promete pra gente uma coisa muito bonita, muito linda e maravilhosa, que enche meu coração de alegria. Ele diz pra gente que Deus estará conosco para sempre. Olha só o último verso que diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso não é muito bonito? Deus vai estar conosco para sempre. Hoje nós vimos que uma caminhada sem Deus é muito perigosa e desafiadora, não só para o povo de Deus que estava indo até Jerusalém, mas para nós também. Seja na escola, na nossa família, até mesmo na igreja, nós passamos por situações bem difíceis, como por exemplo, doenças, tristezas e até mesmo fracassos. Mas hoje nós aprendemos que nós temos a segurança em Jesus. É Ele que cuida de nós. Ele morreu e ressuscitou, venceu a morte e nos resgatou. E assim Ele é todo poderoso para nos proteger de qualquer problema, de qualquer perigo que possa vir nos afrontar. Sem Jesus não há salvação, e sem salvação não há segurança. Por causa do que Jesus fez na cruz, Deus, ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus e um pai, ele se alegra em cuidar dos seus filhos. E eu quero que vocês se lembrem que Deus pode ser a sua segurança todos os dias, por onde você andar. Vamos fazer uma oração agora? Senhor Jesus, muito obrigada por esse culto, nos livre do mal, nos guarde, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Foi o culto de hoje. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.